Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Risk. Dessa vez a gente está completando a série sobre etapas de um projeto. E a etapa final, não existe projeto sem a sua realização através de uma obra. Obra é uma coisa que as pessoas normalmente têm uma relação de amor e ódio. Tem gente que adora, tem gente que não vai gostar tanto. Só que, como nós defendemos que o arquiteto é um grande solucionador de problemas, e um grande gerenciador de equipes e soluções, porque o arquiteto tem que ter uma visão macro, né? Tem que compreender todo o processo. Nós somos, de certa maneira, maestros, né? E não vejo ninguém melhor para gerenciar esse tipo de processo do que os arquitetos em geral. E trouxemos aqui Luciana. Luciana, apresente-se. Bom, sou Luciana Murdock, arquiteta, casada com Carlos Murdock. Nepotismo. Nepotismo. Mas, enfim, é porque a gente faz uma boa dupla e cuido das nossas obras há uns 15 anos, né? Claro, junto com ele, mas, enfim. E adoro fazer isso. E, na verdade, vocês, ao longo do podcast, vão entender o porquê. Porque, em geral, é uma coisa que os arquitetos têm uma certa reação negativa, pelo menos no primeiro momento, né? Todo mundo tem as suas questões e queixas de obra, mas enfim. Eu acho que é uma oportunidade que os arquitetos abraçam um pouco essa capacidade gerencial que nós temos de olhar vários interesses ao mesmo tempo. A gente aproveita muito pouco. Pablo, maior arquiteto carioca vivo, né, no momento, dentro do meu coração pelo menos, né, gênio. Longe disso. Humilde, e o nepotismo da Luciana, que nepotismo meritocrático, diria eu, por causa da competência. Eu não estaria aqui se não fosse dessa maneira. Trabalha com obra, Pablo? Já trabalhei muito com obra. E hoje em dia você foge? Eu evito, Por quê? Eu evito porque muitas vezes nós temos a questão de ter uma boa equipe. É um cenário complexo, porque para você ter uma boa equipe, você tem que ter uma sequência de obras, sequência de entregas e que não apresentem problemas. E como eu acabo não tendo muitas obras, acabo mais fazendo projeto, a equipe normalmente troca. Ou o cliente quer colocar uma equipe que ele confia, e aí acaba tendo eu sendo um corpo estranho dentro de um processo que já tá em andamento ali. Então, por diversos cenários que já aconteceram, eu hoje foco mais em projeto. Não. Mas eu acho que é essencial, porque sem a obra, o projeto ele é inócuo. Não existe, ele é fantasia. Existe, né? Não. Ele é só uma documentação ali poderia ser. Então a obra ela é essencial para todo o cenário. Luciana, qual é o segredo de uma grande obra? Olha, a gente acabou conseguindo, ao longo desses anos, desenvolver um processo. Algumas coisas a gente observa com muita atenção antes de começar a obra, ou no período de orçamento e de cronograma. E são quase coisas assim, das quais a gente não abre mão, porque fazem toda a diferença no andamento de tudo. Como é que funciona isso? A gente receber um projeto, pode ter sido feito pela gente ou não. Esse projeto é um projeto executivo, completo, com os quantitativos, com as especificações, com tudo o que ele deveria ter, o que se propõe, como já foi falado no podcast anterior. Com isso em mãos, a gente consegue listar mesmo, uma lista de todas as tarefas que vão ser realizadas naquele processo de obra, para aquele projeto, para aquelas necessidades. Listando essas tarefas, você consegue, junto às pessoas e sabendo como elas andam, por isso é importante você ter uma equipe de confiança, isso eu falo daqui a pouco, mas você consegue colocar um tempo para cada tipo de tarefa. Essas tarefas, a obra funciona como um relógio, essas tarefas elas estão interligadas, 2 entram ao mesmo tempo, a terceira só pode entrar no final, mas a que entrou no final tem que saber que, enfim, é assim que funciona o cronograma. E o orçamento, a gente tendo um projeto executivo completo, correto, a gente consegue precificar o que foi especificado, quantificar, porque esse projeto já tem muitos quantitativos, mas
quantificar o material, você não consegue quantificar o imponderável. E aí vem a segunda coisa. O que é o imponderável? É o que você vai encontrar dentro da construção que você vai reformar. Principalmente reforma, né? Principalmente reforma. Você não tem. Por mais o cliente tem a planta de elétrica, nunca foi construído do jeito que está na planta e a gente encontra as maiores barbaridades. Então, junto com o orçamento e com o cronograma, se possível, você deve tentar entrar nesse espaço e fazer uma inspeção. Como? Eu vou ver se a tubulação, por exemplo, de elétrica, se ela é de ferro. Porque se ela for de ferro, em geral, você não presa nos prédios mais antigos, a gente não consegue tirar os fios nem passar fios novos. Então, isso significa que você, dentro do seu orçamento, você vai ter que prever toda uma elétrica nova para aquele espaço, dentro dos conduítes, fiação nova, tudo novo. Por exemplo, mais de elétrica, teto. Você abre o teto de gesso, está lá lindo. Você abre o teto, os fios estão todos jogados. A gente já se deparou com isso algumas vezes. Eu já reparei algumas vezes a parede que dava choque. Sim, a minha também. Parede que dá choque é um clássico. A minha também, uma casa de 1908. Eu não acreditei. Isso. E eu fui lá, o pessoal, os meninos, né, minha equipe rindo. Eu falei, gente, eu vou, isso é história, não é possível. Botei e dava choque, um choquinho leve, mas isso dava aí, choque. Sim. Então, assim, essas coisas, isso é o imponderável numa obra, né? Então, a gente descobriu que tinha fio desencapado dentro da alvenaria. Uma das coisas que eu vejo muito é que as pessoas se empolgam, né? Quando compram um imóvel, então querem fazer uma reforma, aí a gente desenvolve um projeto, o pessoal já quer começar a obra na semana seguinte. E eu defendo que a gente tem que ficar grávido de obra. Né? A gente tem, quanto mais tempo a gente gasta na preparação, como um projeto, quanto mais tempo a gente... ou pelo menos maior dedicação de tempo. Né? Não quer dizer tempo linear, mas sim aquela preparação, aquela atenção especial. A obra, ela tem uma sequência, ela é uma fábrica temporária que se monta num determinado espaço. Que anda naquele ritmo. E é muito fácil errar. Sim, né? sim. E então eu vejo que muitas vezes as pessoas querem começar no dia seguinte, como se a obra fosse uma coisa que não houvesse uma preparação. Botou as pessoas lá dentro, comprou meia dúzia de saco de cimento, tá resolvida a obra. Pegou a sexta-feira, começou a fazer demolição e vamos embora. E às vezes eu percebo que as pessoas acham, não, se tem 4 pessoas vai ficar pronto em 8 semanas, se eu botar 8 vai ficar também pronto em 2, como se fazendo uma regra de 3 matemática, e não é assim. Né? Tanto que teve um processo que a gente usa muito também, a gente usava muito, que era fazer uma espécie de jogo de obra, né? Você chamava todo mundo de semana 1, aí botar o bonequinho lá da equipe. Semana 1 é essa turma. Para quê? Para que as pessoas não se embolem na obra. Né? Não, às vezes 8 pessoas numa obra ao invés de 4, as pessoas se esbarram, os serviços se atropelam, você está botando um piso, o outro está fazendo teto, aí tem que vir com a escada para colocar aonde está colocando o piso. Não dá, não existe isso. Não anda. E se esbarrar, como a Luciana falou, pode ser qualquer coisa. A escada que está num quarto, que o cara está fazendo a obra, e alguém pega a escada e bota na sala e o cara não tem outra escada. Aí, furadeira, tudo, qualquer coisa que a interferência do dia a dia atrapalha o andamento das etapas. Um suja o trabalho do outro, porque um levanta uma poeirada, o outro está entregando a pintura. Né? Essas coisas são absolutamente incompatíveis. Me fala mais sobre esse preparo. As pessoas entendem? O que você acha? Não, é um pouco difícil que os clientes entendam. A gente tenta explicar, detalhar isso, dizer o porquê. Mas as pessoas se apegam às datas que você estabeleceu. E o cronograma durante uma obra é uma coisa mutante. Não adianta, porque o material tal que foi especificado, ele não vai ser entregue antes de 6 semanas, porque teve um problema lá na fábrica, a gente lida com isso o tempo inteiro. Então, o que você vai fazer? Vai parar? Não. Você vai, então, ao invés de usar esse material, nós vamos entrar com outra parte da obra, vamos botar um profissional de outro setor aqui, adiantando. Então, ao invés da parede, a gente começa no piso, a gente começa com material que já tem disponível. Mas nem sempre isso é possível. Não, mas a gente... Tenta. A gente tenta, e você tem que se antecipar. Isso como gerente. Você já sabe onde o calo aperta. E já sabe aonde normalmente. As entregas, claro, mas isso é uma questão de experiência, de tempo, e que eu acho que é importante você, como cliente, escolher
pessoas, ver o trabalho de alguns arquitetos, já que se você está escolhendo e você não sabe quem vai fazer sua obra, verificar o contentamento do dono da obra, se andou tudo certo, se andou, enfim, se ele ficou satisfeito com o resultado final, porque isso é muito importante. Esse gerenciamento é uma loucura, né? Mas a gente é o piso que vai atrasar, é o marceneiro que vai querer entrar depois que você acabou a obra, e aí o marceneiro entra com os armários, vai cortar eventualmente alguma coisa que sempre precisa para o ajuste, e aí vai fazer poeira, vai bater com as coisas de madeira na sua pintura recém-feita e acabou. Então, marcenaria tem que entrar antes do final da obra. Então, é um relógio. E tem que ser protegida, né? A marcenaria também tem que ser protegida depois da instalação, porque se acontece qualquer coisa, o marceneiro não se responsabiliza por mais nada. Não, e aí... Sim. E aí é aquela história, tem que saber, tem que se antecipar. Vai entrar com a marcenaria, ok, preciso que você entre e proteja a sua marcenaria. Deixa ela intacta. Se eu vou ter que cuidar dela, eu não posso me responsabilizar por ela. Então você proteja a sua marcenaria. São coisas que você vai, né, percebendo ao longo da... Uma expectativa que às vezes eu percebo nos próprios clientes, não sei se o Pablo já teve essa experiência, que as pessoas esperam que a obra vai ser caótica sempre, que vai ser mais cara e que vai dar problema. Me parece que existe uma expectativa silenciosa. Nós já tivemos alguns clientes, né, Luciana, pode falar, que... Sim. Eu participei dessa reunião. Que reclamou porque a obra saiu no preço e no prazo. E aí uma certa frustração até. Poxa, foi tão rápido. Não, foi Fomos chamados para uma conversa pós-obra, a obra ficou impecável. Ficou muito boa, não é um autoelogio, não, ficou mesmo, né? Tecnicamente e esteticamente. No preço, no prazo. No preço, no prazo, com tudo que foi solicitado. E a gente foi chamado para uma reunião pós-obra para dizer isso, que ficaram muito frustrados porque... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí quando a gente viu, já estava pronto. Eu falei, mas não era para fazer assim? Eu acho que quando... E tem outros, isso a gente tem em vídeo, que nos elogiou horrores, que disse, meu Deus, eu nem pensei em obra, quando eu vi já estava pronto. Então, assim, as pessoas em geral, o cliente em geral, que talvez seja uma coisa mais complicada da gente lidar, entender essas expectativas. Porque são diversas expectativas São diversas expectativas, entendeu? O núcleo, entendeu? Não tem certo nem errado, são expectativas diferentes. Exatamente. O que eu passei a adotar de uns tempos para cá, quando eu fazia obra, né, era ser muito claro com o cliente e pedir para que o cliente fosse claro comigo. No sentido de, olha, quanto você tem para investir? Isso é muito difícil, tem que ser um grau de confiança muito alto. Porque existe meio que uma guerra de nervos. Sim. Se eu falar que é X, ele vai aumentar o preço. Vai aumentar o preço. Não é isso a realidade. Eu já recebi elogios por entregar uma obra num preço dentro do esperado e que não foi o que o cliente esperava que fosse ampliado. Mas você tem que ter uma palavra, cumprir aquela palavra e ter a equipe que você confia nela para que eles falem, olha, vai durar tanto tempo, a gente vai precisar de tanto, menos que isso a gente não consegue fazer. Porque é uma combinação, não é só você determinar, isso aqui eles vão ter que fazer em 4 semanas. Não, a gente senta com eles, a gente senta com a equipe. É possível. É possível, claro. Olha, Pablo, 4 semanas e 2 dias. Por que 2 dias? Por causa disso, beleza. Atrasou. Atrasou por quê? Porque foi o condomínio? Foi chuva? Foi o material que não chegou? Então, isso tudo tem que ser comunicado ao cliente. Mas a questão de todas as partes estarem na mesma página para fazer o serviço andar é muito importante. Então, assim, é muito interessante, como a Luciana falou, em relação a um determinado material que o cliente quer, que é lindo, que é aquele material que vai fazer a diferença na sala dele. Se ele não chegar na data, como é que faz? Você tem que confiar no profissional que está ali junto contigo para vamos mudar aqui, vamos fazer tal coisa, até esperar e que... Às vezes dá e às vezes atrasa mesmo. Não tem jeito. Tá? E quando atrasa fica mais caro mesmo, porque mão de obra, gente, é que nem um taxímetro. Tá usando, exato. Você não consegue botar as pessoas em casa uma semana
Não pode. Você não pode. Isso não é Mas eu não vou eticamente pagar. incorreto. Não vou pagar essa semana porque não chegou o material. Existe uma coisa chamada mobilização. Sim. Porque naquela semana que ele não está trabalhando, ele acabou pegando outra É. e que ele não vai voltar mais. Não volta. Né? Com razão. É. Você falou, em determinados momentos, você se não é a sua equipe, você sente um corpo estranho. Isso É uma boa frase. Eu acho que isso existe muito. Muitas vezes o cliente ele força uma determinada equipe, e o que normalmente a gente vê, 80% dos casos, é que a equipe ou então um determinado fornecedor, esse fornecedor, ele meio que se coloca na posição do cliente e começa a querer mostrar serviço. Ou muitas vezes é ele que acaba se tornando o problema. Uhum. Né? O corpo estranho acaba se tornando o problema. E a obra atrasa e ele começa a criar uma certa confusão, né, interna. Não, fulano fez isso, fulano fez... É muito complicado. Como é que você resolve isso, Luciano? Você simplesmente não trabalha com outra equipe? Não, eu não trabalho com outra equipe. Eu me recuso. Você está rindo. Eu posso não trabalhar com outra equipe. A questão da equipe é a seguinte: essa equipe está há mais de 25 anos com o Murdoch, 15 anos comigo. São pessoas assim absurdamente proativas. É muito difícil formar. Foram formados por ele. Foi uma intenção. Equipe. Essa equipe não é só a mão de obra, é marcenaria, é elétrica, é rede de dados. Enfim, a gente tem todos, né? E eles todos se conhecem, eles todos trocam informações, eles todos, um liga para o outro, posso entrar, posso ir, quer dizer, a coisa meio que anda bem, flui muito bem. Isso é muito importante também. Você botar o amigo do seu porteiro, não há problema nenhum ser um amigo do porteiro, ele pode ser um excelente pintor. Pode ser o excelente mas pintor. Que, em geral, faz o teto do banheiro da casa, dos condôminos, né, do prédio do amigo. Essa pessoa não vai, ela pode ser como um auxiliar, entrar nessa obra, talvez como um auxiliar, mas não ser o pintor. Você precisa trabalhar com profissionais, pessoas que sabem o que estão fazendo, profissionais bons, à frente de tudo dentro da obra. O bombeiro, o pintor, o pessoal que faz enfim, os arremates, que instala os aviões, todos têm que ser profissionais. Isso é a minha opinião, né? A minha visão da... E cada equipe tem a sua cultura. Tem tem equipe que organiza a obra de um jeito, outra que organiza a obra de outro jeito. Se essa pessoa que está entrando nesse sistema não se adapta à questão de limpeza, a deixar as ferramentas dele organizadas e tudo mais, cria um problema entre o pessoal e acaba gerando... Essa parte humana da obra é mais complexa. Mas existe uma coisa que a gente acabou criando essa consciência, né, pelo tempo que trabalha com essas pessoas, que, na verdade, quem entra e se comporta assim, ouve muito. Né? O próprio pessoal da equipe que está dentro da obra, eles cobram e eles reclamam, e quando a coisa não dá jeito, vem para mim. Existem algumas coisas meio, digamos, ditatoriais estabelecidas numa obra, que nada existe sem que eu saiba, para começar. Então pode parecer uma arrogância, mas é o seguinte, é justamente... Mas quem atende o telefone é você. Mas quem atende o telefone sou eu. Exato. Sabe, é o fornecedor que está dando problema, ok, pá, sabe, é comigo. O fornecedor foi dizer para o cliente que não fez. Aí eu digo para o cliente, olha, ele me ligou, me disse isso. Eu falei, olha, não, essa situação não existe até que eu saiba. Pede para ele me ligar. E aí sim as coisas vão... existe um cacique na obra. É o que eu prego sempre. Sim. Porque os outros são caciques das suas equipes com quem eu me direciono. Mas eu não vou para assistente de azulejo, sei lá o nome disso, pedreiro? Não sei o nome, mas enfim. Para assistente de pedreiro, para dizer, olha, faz assim. Não, eu não falo com ele. Eu falo com os meus caciques. Você fala com ele, mas o comando vem do meu cacique, com o meu cacique do lado. Né? Então, porque se você não tem, se você não tem essa eu que mando, eu que sei. A filha do cliente chegou e pediu para fazer desse jeito. Não, manda falar comigo. Porque não pode mudar assim, a falar com o pedreiro, porque vira uma bagunça. Sim. A obra é um campo fértil para microgerenciamento. Quando você... Não, eu falei com o pedreiro ali, ele vai fazer aquela tomada 2 centímetros para lá, por causa da marcenaria, porque... Começa a se criar vários ajustes dentro de ajustes que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, aquela pessoa que gosta de microgerenciar tudo,
não funciona. Como a Lu falou, precisa ter uma hierarquia e precisa ter uma comunicação muito linear. Se não existir essa comunicação linear, acaba tendo historinhas da historinha da historinha. A comunicação entre da obra. É engraçado que isso vale em qualquer processo, inclusive clientes desenvolvendo projeto, fazer projeto corporativo é isso. Às vezes está fazendo empresas que têm 50, 70, 100 pessoas e as pessoas, às vezes, no café, vêm para perto de você, bota minha sala, minha mesa ali não sei aonde, minha sala tem que ter tantos metros quadrados, e num tete-a-tete, como se fosse convencer você. Então, se você não tem essa assertividade na comunicação, não. Esta pessoa que vai comunicar que vai o desejo oficial. Você começa a ter, numa obra de 70 pessoas, você tem 70 clientes. Sim. Tá? Se você permite, isso funciona, permite até mesmo numa família. E às vezes casal. Exato. Tá certo? Porque um fala uma coisa, um gostaria de uma coisa, outro gostaria de outra. Se a comunicação não é feita em uníssono, ou pelo menos combinado sempre com os dois, você vai ter duas versões da mesma história. Não, é assim, tá vendo o problema? Ok, então esse problema significa modificação no projeto executivo. Vamos lá, vamos sentar. A gente vai modificar isso? Tudo bem, podemos modificar, mas isso tem um custo. Quanto é que isso pode ter um custo. Pode ter um custo. Sim, a gente encaixa muitas coisas quando é possível, né? Luciana, qual é o maior inimigo do cronograma de obra? Olha, a gente tem vários, né? Eu estou falando... tem várias coisas. Tô até meteoro. Eu acho que principalmente é atraso, entrega de material e entrada de equipe em obra. E mudança de ideia, tipo, quero colocar um banheiro a mais. Não considero esse inimigo do cronograma, porque com um pedido desses você não para a obra, você continua. Mas você, obviamente, vai fazer um estudo financeiro de quanto Mas vai todo custar. mundo entende quando pede uma coisa a mais? Eu tive uma vez um cliente americano que ele saiu pedindo coisas e... nós já tivemos alguns. E as pessoas não entenderam. Não, mas isso hoje em dia eu procuro explicar. Você nem sempre está junto nessas reuniões iniciais de obra. Eu procuro explicar para o cliente esse tipo de coisa. Isso a gente tem uma documentação que vai para isso, vai num contrato. Então, na obra, tal, qualquer modificação documentação documentação é importante? Importantíssimo, fundamental. Um contrato de obra bem feito, ou um contrato, ou uma... Claro, né? Claro, bem feito no sentido de clareza. Se atrasar, o cliente precisa me responder em até 48 horas, qualquer dúvida importante, qualquer solicitação fora que tenha sido feita, fora do escopo. No caso da colocação de pode haver mudanças na obra? Claro que pode, é hora de fazer aquilo. E vai ter. E afinal, quem vai morar lá dentro é a pessoa, não sou eu. Então, realmente, a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Mas... isso está no contrato inicial. Havendo modificações, tanto será feita uma revisão nos valores do projeto, que já foi entregue, ou será revisto como um projeto novo, digamos assim, uma adaptação, se o projeto for feito por outro arquiteto. De alguma forma, existe uma revisão, porque vai ser feito um adendo, um projeto adendo novo, né, para aquilo, um banheiro, como você falou, né, e um custo adicional, porque você vai ter que ver até onde você chegou, até onde, o que você vai ter e quanto tempo a mais isso vai levar. Eu tive experiências de que o cliente ele só percebeu a obra que estava acontecendo quando ele viu ela acontecendo e ele estando no local, com a mudança de parede e tudo mais. E aí ele percebeu, aquela parede que estava aqui é essa aqui. Então quando eu sair do meu quarto ou da sala, eu vou ver. Aí é que ele entendeu. Ele só conseguiu no espaço. Exatamente. No espaço físico. Porque nós temos que trabalhar com essa situação, né? Então aí acaba criando espaços para esse tipo de pedido. Que a pessoa... não. Sim, ela consegue visualizar. Exato, normal. Consegue visualizar. Normal. Não, e até nós, às vezes. Já aconteceram, pelo menos 2 casos que eu participei, de que a gente abriu uma parede, estava previsto. Tinha em 3D, tudo bonitinho, lindinho, projeto executivo, todo pronto, detalhado e tal. Resolvemos... como estava no projeto original, na hora que a parede caiu, resolvemos não, na hora que a parede caiu, que a gente tirou, falou, uau, que luz maravilhosa! Sim. Vamos mudar isso. Sim. Nós, arquitetos, decidimos fazer isso, sugerimos ao cliente, olha, a gente pode mudar isso, o que você acha e tal, levamos o cliente na obra, o que você acha, Sim. Vamos fazer assim, e será que, vamos ver se a gente tem algum curso, se a gente consegue, e foi tudo aceito, né? Tem coisas que até a gente só consegue, principalmente com diz respeito à luz, a visão, né,
É o que você Sim, enxerga. eu acho que a gente tem que estar Do aberto, espaço, né? Mas sim. sabendo que isso existe. Essa coisa do impacto das alterações, elas têm um nome, é lei de Sitter. É o seguinte: Sim, quanto sim. mais cedo você consegue detectar essa alteração, menos caro ela vai ficar. Né? É uma coisa que é muito aplicada à manutenção preventiva, né? Que você faz uma manutenção preventiva, normalmente é muito mais barato, em geral 25 vezes mais barato do que Sim. você consertar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pedir uma luminária num determinado ponto num projeto, ele custa praticamente zero. O custo da luminária, que hoje em dia é R$100. A instalação vai ser a mesma. A instalação vai ser a mesma. Agora, se você pede no início da obra, antes do eletricista entrar, pouquinho, né? Mesma coisa. Agora, se você pede depois da obra pronta, a luminária, você tem que deslocar o eletricista, o cara do gesso, o cara da pintura, que vão lá alguns dias, e aí, quando você paga uma diária, não é mais uma empreitada, é uma diária que você paga. Então, isso realmente, o custo estoura. É verdade. Né? Então, essa coisa de ficar grávido de obra e elaborar projeto é essencial. Um banheiro no meio da obra, você vai ter que escoar esse banheiro, esse esgoto, e fazer água entrar nesse banheiro. Então, muitas vezes você tem que rasgar piso por causa de esgoto, piso que já está com contrapiso pronto, por exemplo. Você tem que ver por onde você vai trazer do outro banheiro lá a água que você quer nesse banheiro novo, se vem pelo teto, se vem aonde. Então, são coisas que realmente... E aí... abre de novo o teto, ou enfim, são coisas Dreno que... de ar-condicionado também. Porque as pessoas já não conseguem entender que o ar-condicionado também tem um dreno. Senão vai ficar pingando. Dreno de E ar-condicionado. não pode, você não pode. Um split é quase uma bica aberta. Você manda aquele dreno pro banheiro. Mas como? Magicamente não. Tem que ter um Harry Potter. Harry Potter. Tem que estar dimensionado. Hogwarts. Dreno Hogwarts. Com uma distância correta para que funcione. Isso tudo vai no projeto executivo. Exatamente. Originalmente. Agora, se isso começa a ser alterado, você começa a ter várias alterações. Não é só mudar a posição. Você tem várias alterações físicas de obra, de envolvimento de pessoas, né? Não é uma coisa simples assim. Mudança de ralo. É outra coisa que... Parece fácil, mas... banheiro. Nossa, é desesperador. Você tem que pedir, às vezes, pelo amor de Deus, para o vizinho de baixo. Tem que fazer com muito cuidado. Já tive problemas por causa disso. E a equipe até fez de forma competente na época, mas problemas aconteceram. Vazamento do vizinho aconteceu. Não tem jeito. Não tem jeito. Só para explicar essa coisa da mudança de layout de banheiro, né? Eu trabalhei com um arquiteto que ele adorava dizer uma coisa meio grosseira, vou falar aqui: cocô não tem perna. Tá? Isso quer dizer o quê? Para você deslocar o vaso, o esgoto tem que ter um caimento. Sim. Então, às vezes você não consegue fazer esse caimento. Nos apartamentos mais antigos, mais ou menos até a década de 50, tinha uma coisa que a gente chamava de laje rebaixada. No banheiro... Tinha duas lajes. Tinha duas lajes. Você tinha, né? O banheiro com um vaso em cima e pro apartamento de baixo, ao invés de um gesso ou uma coisa assim, você tinha uma laje mesmo também. E que você conseguia manobrar a sua instalação. Hoje em dia isso não existe mais. Você quer andar com esgoto, ou você vai criar um degrauzinho, às vezes substancial no seu banheiro, pelo menos 15 centímetros, às vezes. É o degrau mesmo. Dependendo de onde o esgoto vai descer, sim. Que aí piora muito a situação, principalmente que, se a gente pensa num apartamento com acessibilidade, já é um banheiro problemático. Se for pequeno, não tem nem possibilidade de botar uma rampa ali, uma cadeira de rodas, se alguém precisar. Né? E é isso. Aí você tem que pedir, pelo amor de Deus, para quebrar o teto do seu vizinho vai adorar. E normalmente não adora, então você está absolutamente condenado a esse negócio. Contando uma história do imponderável, uma vez eu estava fazendo um projeto para uma universidade lá no centro da cidade, né, no segundo andar, o edifício mais 25 andares. E encontramos uma viga a meia altura de uma parede que a gente ia quebrar. Gente, a viga é uma coisa de concreto com ferragem dentro. Não se pode, porque os prédios caem quando você tira, você não pode arrebentar a estrutura. Normalmente, mas lógica, qual foi a sorte? Aí, não. Tivemos que chamar um calculista, não foi? Não, foi, mas aquela viga com certeza ela foi feita no início do edifício para contraventar o resto da subida. Uma vez que o edifício já tinha subido, então existia essa possibilidade. E aí a gente chama um calculista, lógico, para dar um laudo, e a gente desmontou a viga
Né? Mas não teve a menor dúvida, mas desmontou a viga. Agora e deu isso, super para certo. tudo, chama o calculista, tem o curso do calculista, isso é um imponderável numa obra. Tempo, para tudo, Além do naquele para lugar tudo, pelo menos para para tudo. Para tudo. Né? Para tudo. Então, isso é um inimigo do cronograma. Você não pode derrubar uma viga no edifício. De forma alguma. Assim, na moral. E por isso que o edifício ao lado do Teatro Municipal caiu, porque simplesmente... Tiraram um pilar. Tiraram um pilar do meio dele. Ele quebrou e veio o resto. Da moça. Era moça de assuntos gerais, não lembro. Não vou entrar nesse detalhe, assim. Mas... Bom, mas enfim. A questão é exatamente essa. Obra tem final feliz? Olha, arrisco dizer que as minhas obras têm tido final feliz. É claro que a gente tem os estresses normais com a própria equipe, que eu amo de paixão, mas a gente tem os estresses normais, a gente tem estresse com o cliente, porque você tem que você tem que trabalhar com a equipe satisfeita, você tem que trabalhar com o cliente satisfeito, porque o cliente é que está propiciando que a gente sobreviva e você tem que maior respeito possível. Maior respeito possível, mas você tem que botar muitas travas nos dois lados. Você tem que dizer para o cliente, olha, não posso fazer isso, não está mais tempo sobrando. Mas travas não, mas limitações explicadas. Não, sim. Você tem que tudo tem bloquear, um sentido. Tudo tem um sentido, você tem que explicar. Às vezes nem sempre isso é bem aceito, né? Nem sempre é bem aceito. Então você fica meio que toreando essas duas, e você briga com o fornecedor e você fica ali no meio. Mas a gente tem tido sorte de ter pessoas legais, boas, como clientes e a equipe, enfim. Posso só fazer uma observação sobre a equipe? Não, que uma coisa que eu acho fundamental, eu já falei mais ou menos no início, é justamente a empatia entre eles, a empatia da equipe entre eles, qual é o termo para isso? Não está me fugindo agora. Sinergia. Eu acho importante a sinergia entre as pessoas que estão dentro da obra, que se comuniquem, que não fiquem aquele cara ali eu não conheço, aquele ali é o pedreiro não sei de onde, eu sou ladrilheiro, eu não vou falar com ele, porque não é assim que funciona. As pessoas têm que estar integradas, as pessoas têm que estar motivadas. Então, daí essa dificuldade de você ter uma boa interface, tanto com o cliente quanto com qualquer equipe, né? Qualquer empresa. Eu acho que a visão de como a obra era gerida há décadas atrás, ela meio que era complicado. Profissionalizou e se segmentou em assuntos diferentes. Né? Antes existia só o pedreiro. Sim, agora tem o cara da rede, agora é o rede, do ar-condicionado, é o pintor, porque o cara consegue viver apenas daquilo. Né? Eu só pinto os apartamentos, as casas, então ele vai de obra em obra só pintando. Então ele chega na obra, a obra já finalmente. Então quando você tem um profissional que ele consegue se especializar naquela parte, ele fica muito mais, você confia muito mais no que ele consegue oferecer para você. Claro. Né? E antes não tinha isso. A visão era muito mais holística, generalista. Né? Uma coisa, né? Que o cara fazia tudo. Então o cara, ele sabia qual era a tinta, ele sabia qual era o fio para comprar, ele sabia qual era o revestimento que você só contava com ele. Mas tem que ter um personagem... ser um pouco holístico também. Por quê? No sentido de que o pintor vai entrar depois para pintar tudo. Mas tem um cara que fez a massa, tem um cara que lixou, tem um cara que ficou lá com a lâmpada para ver se a parede tinha celulite, né? Se aquela parede toda. Então, esse pintor, ele tem que saber, não tem que chegar e dizer, eu vou só pintar. Não, ele tem que olhar aquilo, ele tem que acompanhar aquilo no primeiro momento. Que vão estar no trabalho. Sim, é importante nesse sentido, profissional nesse sentido. Certeza. E que se integre junto com esse andamento prévio da entrada da pintura dele. Sim. Né? Não, isso aí eu concordo, mas antes era uma pessoa só que fazia tudo, e você contava com aquela pessoa. Era aquela pessoa com 3, 4 ajudantes, digamos, entendeu? E de uns tempos para cá, a metodologia de obras de grande porte, ela foi criando uma nova cultura de obra. Então hoje nós conseguimos ter uma equipe, digamos, com 15 profissionais. Aí o cliente falou assim, nossa, 15? Mas eles não vão entrar os 15 na obra. Eles vão entrar de forma cronograma e tudo mais. Por exemplo, essa metodologia que a gente passou a usar agora, ela é completamente retirada
de gerenciamento de projeto. Então a gente usa uma estrutura chamada WBS, né, que é Work Breakdown Structure, que aí você explode. Então, quer dizer, vai quebrar uma parede. O que eu preciso para quebrar a O parede? que eu preciso para quebrar a parede? Entendeu? O que vai entrar, o que vai sair? Eu preciso dizer. Não, então, a coisa vai realmente no detalhe. Assim, vou colocar um instalar uma tomada. Então, eu tenho a etapa. Tenho que rasgar a parede, tenho que tirar o entulho, tenho que fazer, passar o conduíte, eu tenho que fazer a conexão. Então, e essa listagem que a gente faz dos serviços é a partir do WBS. Começa no WBS, você pega o projeto e começa. Então, banheiro, o que eu vou fazer no então banheiro? As pessoas às vezes acham, botar uma tomada, assim. É simples, mas até botar uma tomada nova tem uma complexidade. Tem subprocessos que precisam ser seguidos. Exatamente. Então não é assim, foi lá e botou uma tomada. Foi rapidinho. Fulano é rapidinho, deu o seu jeito. Essa coisa do deu o seu jeito é muito complicado. Tá? E aí isso acaba gerando um cronograma complexo. A gente usa, né, software para criar o diagrama da obra. E até gerar o gráfico de Gantt. Lembra o gráfico de Gantt? A gente foi aperfeiçoando isso ao longo desses anos, e se não me engano, com certeza absoluta, desde 2015, a gente não atrasou mais obra. E nem fez obra fora do preço. Porque são coisas que a gente exige, se nós, em geral, a gente faz o próprio projeto executivo da obra, quer dizer, são clientes que vêm e usam todo o processo junto com a gente. Mas a gente não atrasou mais e não saiu do preço. Sai porque mudou a especificação do material, que é aquele material lindo, maravilhoso, que custa 3 vezes o preço. Aí sai. Aí sai. Mas sai combinado. Mas o cliente fica ciente dessas coisas todas. Ele recebe toda a documentação dessas alterações, do quanto foi, do quanto ele botou abaixo, por que saiu desse valor. Então, eu acho que essa clareza, né, é muito importante. Eu acho que, no final das contas, obra que, a princípio, muita gente associa como processo doloroso, para mim, normalmente é um prazer. É a realização. Não, até montar essa equipe, para você, deve ter sido muito doloroso. Foi doloroso. Mas é uma coisa que eu acho que mais importante até do que pegar o número. Doloroso não, trabalhoso. Trabalhoso Muitas vezes também. Tudo é doloroso. Tudo em algum momento é doloroso. Não, quando você vê que erra, você fez uma aposta nas pessoas erradas. Não, isso é desesperador. Isso porque você se torna o responsável. Aquela história. O telefone que toca é o seu. Sim, claro. Né? Não, e quando eu digo um não para um cliente em determinadas coisas, eu digo exatamente isso para ele. A RRT que está aqui é a minha. Isso não pode ser feito. Está fora dos padrões. Eu não vou fazer. E isso, às vezes, gera uma situação difícil. Porque o vizinho sempre faz. Mas o fulano fez exatamente. Mas fez lá no apartamento dele. Eu falei, fez fora das especificações, fez fora das normas e eu não vou fazer. Uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que quando você emite uma RRT, a responsabilidade é enorme. E que as implicações disso, num acidente ou em algum problema que acontece, a primeira coisa que vai ser feita vai ser levantar quem fez a última obra. Caiu o prédio, peraí, a obra foi daquele apartamento. Cadê? É o seu nome que vai sair no jornal. Mas eu só fiz a sua carreira que foi embora. Eu só fiz uma RT para fazer a pintura. Não interessa, foi a última. O que você fez? Até explicar o que foi feito, o que não foi feito. Seu nome já saiu, o pessoal já esqueceu. Entendeu? Então, precisa ter muito cuidado com o que vai ser feito, como vai ser feito, e para isso você mitiga erros. Uma equipe confiável, com os serviços bem definidos, com material de qualidade. São várias coisas que você escolhe e direciona para que a chance de erro seja menor. Sim. Porque erro vai acontecer. Sempre. Erro sempre vai acontecer. Mas você consegue controlar. Eu só queria comentar 2 coisas em relação a RRT. Primeiro, a responsabilidade, tá? Se você fez um juramento e se você tem um CAL, você tem uma responsabilidade, né? Tem gente que às vezes negocia isso e isso não é legal. Sim. Outra coisa, nos Estados Unidos o arquiteto ele ganha muito mais. Por quê? Porque ele é o maestro. Aqui nós estamos normalmente atrelados à empresa que vai fazer a obra, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir inclusive no CAL, tá? No Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Porque não pode ser dessa maneira. Porque uma vez que o arquiteto ou a equipe de arquitetura está submetida
à equipe que vai, ou ao time que vai fazer a obra, da construtora, você está de mãos atadas em relação a uma série de coisas, tanto a qualidade do produto do serviço. Quando, na verdade, nós temos um equilíbrio de força para que o cliente ou o resultado final seja o melhor possível. Sim. E aqui não, se você está submetido, se você receber uma ordem, não pode botar isso aqui, porque vai diminuir a lucratividade, então a coisa acabou. Nos Estados Unidos não. E o primeiro cara a ser processado é o arquiteto. Sim. Não é o engenheiro. Tá? Então eu acho que vai muito de uma determinada postura aqui. E essa coisa de que arquiteto não faz obra, pelo contrário, eu acho que justamente pela capacidade, a capacidade de articulação entre as partes, exatamente. E do resultado estético final. Exatamente. Tá? Para encerrar, Luciana, obra é o meu melhor momento do dia. É a melhor parte do trabalho para mim. Fala isso de novo. Para encerrar, Luciana, o que você acha de obra? Eu acho que obra é a melhor parte do trabalho para mim, é o meu melhor momento do dia. Gente, isso é um milagre. Não, eu falei nas condições que eu coloquei. Né? Com a minha equipe, nossa, a gente se diverte muito, a gente ri muito na obra. Opiniões bombásticas, né? Eu adoro obra, uma poeirinha, aquela barulheira. Eu gosto muito, aí eu aviso, tô saindo, tô indo. Não, mas a gente se diverte muito, são pessoas muito, muito queridas e muito proativas, acho que a gente conseguiu uma equipe muito boa, né? Ao longo desses anos todos, de muito trabalho. Não é uma coisa assim que piscou, e como eu falei, eu só faço com a minha equipe. Então, por isso, a obra, para mim, é o melhor momento do dia. Eu acho isso perfeito. E, Pablo, você não tem lidado muito com obras, mas você acompanha muitas vezes. Sim. E como é que funciona a postura assim, de fiscalização de uma equipe que não lhe é diretamente ligada? Como isso tem dois cenários que eu acabo praticando. Tá? Eu posso trabalhar realmente como um fiscal para o cliente, né? E passando o relatório de como está, o que eu estou entendendo da obra, se está indo bem e tudo mais. Se o projeto está sendo executado. E deixa a responsabilidade com o cliente para ele resolver. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. Ou eu acompanho como um consultor da equipe. Tá? Porque o que acontece? Você tem concorrência de projeto e você tem concorrência de obra. Né? 3, 4 preços normal. Digamos que eu fiz o projeto. Muitas vezes o cliente, ele me... Pablo, você tem alguma equipe que você possa indicar? Eu normalmente hoje, eu falo, não indico, porque eu acho que ele pode procurar. Quando eu tenho uma equipe que eu confio, eu falo, eu tenho essa equipe aqui, apresenta o preço e entra na concorrência. Se a equipe que eu confio, que eu já fiz, acaba ganhando, eu vou dar suporte para eles ali, porque eu já tenho a intimidade para trocar informações. Quando eu, na equipe que eu não conheço ninguém, o que eu faço? Tento primeiro fazer a primeira leitura de como é que o pessoal trabalha, como é que é a cultura deles, porque tem equipe que vem de Petrópolis, por exemplo, tem equipe que vem da Bahia, tem equipe que é do Rio, aí tem equipe que dorme na obra, então você tem que entender como eles funcionam. Entender o contexto e o que gera esse preço. E o que vai fazer uma decomposição. Sim, mas o que você vai apresentar para eles para dar o suporte? Porque o seu cliente é o cliente, não é a equipe de obra. Sim. Então você tem que prestar contas com ele, tem que apresentar para ele a situação de como é que está a tua leitura profissional da coisa. Olha, eu acho que vai dar problema na pintura, eu acho que vai dar um problema na elétrica. Mas, por outro lado, tem que ter uma boa relação com a equipe. Exatamente. Essa posição no meio que é muito complicada. Mas isso aí acontece. Então não é o problema. Eu, do meu lado, eu preciso fazer com que o projeto que eu idealizei seja executado da melhor forma possível, independentemente de quem está fazendo a obra. Então eu tenho que apresentar para o cliente, lembra aquele projeto que nós discutimos muito? Tá pronto, olha aqui. Não foi a equipe A, B, C que fez, foi uma equipe X. E o projeto foi entregue. Mas tem várias nuances aí que elas precisam ser adaptadas. Ser fiscal é meio complexo, porque são relatórios, é foto, é uma quantidade
grandes documentos que precisam ser feitos, mas isso acontece, não é problema nenhum. Entendeu? Entendi. Então, últimas palavras, Luciano. Despeça-se. O que você falaria? Muito obrigada. Em geral, eu estou atrás desse painel aqui, pilotando os áudios, pilotando todo o podcast, dando sugestões. Hoje eu estou aqui na frente, porque obra é uma coisa que eu adoro, eu achei que era legal. Vocês estão rindo, né? Eu acho, dá risada, né? Eu acho que eu achei que eu teria opiniões interessantes, porque a gente tentou passar um ponto de vista um pouco diferente da obra. Não exatamente, eu chego, eu compro, eu faço, eu gerencio desse daquele jeito. A gente queria dar uma... Como se... Mostrar o lado B, né? O lado B, o que é importante apresentar para o cliente, o que é importante trabalhar com a equipe, o que é importante, como que você integra esses dois lados para que tudo funcione, flua bem. Harmonia. Harmonia, exatamente. É uma coisa que eu sei que é muito difícil nesse ramo. E é isso. Então, obrigada. Harmonia e coerência. Se vocês gostaram, que todo mundo pede, vai lá, toca o sininho, se inscreve no canal. A gente precisa disso, precisa dessa ajuda de vocês, porque ninguém aqui ganha nada. Nada. A gente está se divertindo aqui. Esse estúdio é verdade. Esse estúdio é na nossa casa, foi a gente que montou, justamente pela vontade de querer fazer, de compartilhar todas as informações que a gente tem de arquitetura. Né? Pablo, você encerra o programa. Obrigado por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que qualquer dúvida podem comentar aqui embaixo. E nós vamos falar ainda muito mais sobre obra, sobre projeto. E continuem acompanhando a gente, que vocês vão ver a quantidade de assuntos absurdos e diversos que a arquitetura pode promover. Tchau, tchau. Um abraço.